Terça-feira, 29 de setembro de 2015, seja bem-vindo. A gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. A solenidade que comemorou os 10 anos de transmissão em canal aberto da UPF TV. Vamos falar também sobre a realidade dos serviços de saúde oferecidos em Passo Fundo e por que o município foi premiado como a melhor cidade brasileira de porte médio na área da saúde. A Jornada em Ação começa em Passo Fundo com seminários para estudantes do mestrado e doutorado aqui da UPF. Aqui no estúdio, vamos receber o pensador e pesquisador francês Roger Chartier. E ainda, um projeto realizado aos sábados pelo Mundo da Leitura da UPF e que leva a arte e literatura a todas as idades. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Dez anos atrás, começavam em Passo Fundo as transmissões em canal aberto da UPF TV em uma parceria com o canal Futura. A noite de ontem foi de comemoração desta década que é de compromisso com o conhecimento. Representantes do poder público, da comunidade e colaboradores da UPF foram recepcionados em uma solenidade aqui na emissora. A UPF TV é uma emissora educativa que nasceu no final da década de 90 e se instalou no início dos anos 2000. Em 2005, a emissora de TV da Universidade de Passo Fundo foi ao ar em canal aberto, dando início aos trabalhos de uma das mais importantes emissoras universitárias do país. Característico do Rio Grande do Sul, que a UPF TV abre a sua transmissão para Passo Fundo e região, um canal da Fundação Universidade de Passo Fundo. Para comemorar os 10 anos da emissora em canal aberto, lideranças municipais, representantes da comunidade e colaboradores da universidade foram recepcionados na UPF TV em uma solenidade. É uma importância muito grande, tanto da nossa UPF como da nossa UPF TV. A UPF TV, ao longo desses 10 anos, vem se aproximando de uma forma assim, muito adequada com todos os setores da comunidade. Exemplo disso são os programas que você tem hoje no ar. Eu acho que ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do Passo Fundo, da região e até mesmo da nossa própria universidade. E como muito bem foi lembrado, o principal papel da emissora é contar boas histórias. E destas boas histórias surgem talentos. Andriele é usuária da APAE em Passo Fundo e abrilhantou a noite com a interpretação de uma música. Eu não assisto longe de você, que a solidão é meu pior castigo. Eu conto os anos pra poder te ver. A UPF TV tem um fator propositivo, ela propõe sempre coisas positivas, leva até a universidade coisas inovadoras. Ela é fundamental no sentido que a gente pode transmitir todo o conhecimento que aqui é constituído, com nossos acadêmicos, nossos projetos. Nesses 10 anos de programação, o esporte, a cultura, a educação e o conhecimento científico ganharam espaço. Hoje, o material produzido na UPF TV chega a outros municípios da região. Esse é o grande desafio, né, que nós queremos exatamente ampliar a base de telespectadores do nosso sinal. E para isso precisamos de alguns investimentos, mas temos absoluta certeza que com a determinação, com a qualidade do que é produzido aqui na UPF TV, nós vamos chegar muito mais longe, com muito mais qualidade, né, e que o futuro dirá o quanto foi acertada a criação da UPF TV. Durante a solenidade também foi anunciado o processo de digitalização da emissora, que deve acontecer até setembro do próximo ano. Ele está sendo planejado já, prevendo todas as plataformas, né, de comunicação e sempre integrado, sempre com a participação efetiva da nossa imprensa, a participação efetiva de todas as áreas, né, que regem essa comunicação. Então, é um momento muito importante, né? Eu estou há 2 anos só, então ela já existia há 8 anos, né? Então me sinto privilegiado de fazer parte dessa história.
Pela primeira vez, a UPF realiza seminários integrados com estudantes do mestrado e do doutorado dos cursos de Letras, Educação e História. Quem abriu o 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural foi um dos maiores nomes da atualidade, o pensador da educação, Roger Chartier. Até quinta-feira, os maiores pensadores da educação, das novas tecnologias, da pesquisa e tudo que envolve a leitura vão estar reunidos em Passo Fundo para a Jornada em Ação, 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. Nós estaremos aproveitando a oportunidade para sustentar teoricamente todo esse processo de formação de leitores, todo esse processo de transformação da leitura, todo esse processo que vem acontecendo, não é? Pela internet, pelos novos modos de ler, pelos novos modos de escrever. Ninguém melhor do que o casal Chartier, Roger e Anne-Marie, para oferecer essas condições de estudos teóricos sustentados numa perspectiva inovadora. O Seminário Internacional acontece desde 2003, incorporado às atividades da Rede Internacional de Universidades Leitoras, grupo que a UPF faz parte desde 2009. Essa rede tem universidades de todo o mundo em torno de objetivos e atividades comuns à leitura e à escrita. Aqui em Passo Fundo, o encontro com os estudantes da pós-graduação em Letras, Educação e História contou com a presença de um dos maiores pensadores da educação no século XXI, Roger Chartier. Para ele, a globalização e as interpretações das obras literárias são os desafios que o livro tem a enfrentar neste novo milênio. Então, globalização é uma palavra que algumas vezes pode equivocar quando se achou que tudo está compartilhado. Não é o caso. Há uma world music, talvez, bom, mas quando se fala de coisas escritas, cada uma é escrita em uma língua. Ninguém conhece todas as línguas. Daí a importância central da tradução. E atenção com uma dificuldade mais grande que há 20 anos, por exemplo, de multiplicar as traduções. Um país como a Itália, que era um grande país de tradução, ha reduzido drasticamente o número de traduções hoje. Então, é um dos temas problemáticos da suposta globalização. E a programação da Jornada em Ação segue até quinta-feira. Você consegue outras informações sobre os horários das conferências, as conversas com os escritores e painel de debates nesse endereço que aparece aí na tela. E nós vamos continuar falando sobre Jornada em Ação. Temos o prazer de receber aqui no estúdio esse grande pensador da educação, Roger Chartier, que está conosco aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer para toda a equipe da UPF TV e para a Universidade de Passo Fundo lhe receber aqui. Muito obrigado, o prazer está compartilhado. Teríamos muito a falar sobre tudo que envolve o livro, a literatura. E eu começo lhe perguntando o seguinte, Roger, qual é o maior desafio hoje para formarmos novos leitores? Acho que há como uma contradição entre uma prática de leitura que é onipresente, nunca se ha lido tanto, e particularmente frente nas telas de todos os objetos digitais, tabletas, celulares, computadores, e ao mesmo tempo uma série de indícios que mostram que a cultura escrita ou impressa tradicional pode encontrar dificuldades na edição, algumas vezes na prensa. Alguns diários que han desaparecido na forma impressa, uma dificuldade particularmente na Europa para as livrarias. Então, é toda uma série de indícios que não são imediatamente compatíveis entre esta omnipresença da leitura, e particularmente a leitura digital, e uma série de indícios enquanto a uma certa crise da cultura escrita e particularmente impressa tradicional. Bom, o senhor fala sobre esse fechamento de alguns jornais Sim. na Europa, o fechamento de algumas livrarias pelas baixas vendas de livros. Exatamente. A perspectiva, ela então não é otimista?
Depende, porque me parece que sempre há esta pergunta de saber se o livro vai desaparecer. Em primeiro lugar, geralmente, salvo nos Estados Unidos, o porcentagem de livros eletrônicos na totalidade do mercado do livro é muito reduzido. Desta maneira, o livro não parece desaparecer. 95, 98% dos livros vendidos são livros impressos. Mas, frente a isso, também, as instituições do mundo da cultura impressa encontram dificuldades. Hemos mencionado a dificuldade das livrarias, porque a competência e a concorrência da venda eletrônica pode conduzir a uma grande dificuldade do comércio do livro. Hemos visto que na prensa, não somente alguns diários han desaparecido na forma tradicional, mas também se reduz o espaço para a cultura escrita, resenha de livros, presença da literatura, das ciências humanas. Algumas vezes as bibliotecas haviam pensado que era possível de substituir as coleções impressas uma forma digital. Então, o desafio é isso. Vamos na direção do mundo em que o mundo digital seria único para a cultura escrita? Ou podemos pensar que seria proveitoso de manter uma pluralidade de cultura escrita. A gente pode seguir, escrever de uma maneira manuscrita. A publicação impressa é a forma dominante de comunicação dos prazeres ou dos saberes. E, finalmente, ao mundo digital que corresponde a tantas expectativas ou necessidades. Isso é um discurso, me parece razonável, optimista, mas não necessariamente porque vai se transformar na realidade. O desafio fundamental é dentro das práticas dos mais jovens, que podem, frente nas telas, cumprir todas estas funções: escrever, ler, comunicar, sonhar, comprar. E aqui, não sei, há uma tensão, porque geralmente a realidade não se conforma necessariamente aos discursos, mas se inventa através das práticas. Bom, nós acompanhamos a sua fala ontem à tarde, o senhor falou aí de uma outra dificuldade, um outro obstáculo que é a tradução. E para a gente encerrar, a gente queria também ouvir um pouquinho da sua percepção sobre a Universidade de Passo Fundo, sobre o que o senhor encontrou aqui no sul do Brasil. Sim. Me parece que os antigos sonhavam de lugares em que se ligavam o saber e a natureza, se ligava o conhecimento, a educação e uma relação imediata com a natureza, animais, árvores, flores. E me parece que a Universidade de Passo Fundo é uma forma de realização do que se chamava lugar ameno, lugar em que o trabalho de transmissão e de aprendizagem do conhecimento se pode manter numa relação imediata, direta, amável com a natureza. Que bacana. Olha, muito obrigada pelas suas palavras. Nós vamos seguir acompanhando os seus trabalhos aqui na universidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a realidade dos serviços de saúde oferecidos em Passo Fundo e por que o município foi premiado como a melhor cidade brasileira de porte médio na área da saúde. E ainda nós vamos falar de um projeto realizado aos sábados pelo Mundo da Leitura da UPF para levar arte e literatura a todas as idades. Nós já voltamos.